Ai, ai, hein? Bom, estamos aqui para falar desse empate em 0 a 0 entre Santos e Fluminense. Muito, assim, chateados, né? Porque poderíamos muito ter ganhado esse jogo, né? É um jogo que a gente podia ter ganhado, que eu acho que, se for para eu dizer aqui, quem merecia mais uma vitória, esse time era o Santos. O Santos mereceu mais a vitória, na minha opinião. Jogamos bem, fizemos um bom jogo, pelo menos no segundo tempo. O primeiro tempo foi mais assim, de igual para igual. Um primeiro tempo que não teve tanta emoção assim, né? Que não jogamos bem no primeiro tempo, mas assim, soubemos se defender da forma que dava quando o Fluminense chegava para atacar. Né? No primeiro tempo, como eu falei, não teve tanta emoção assim, não teve tantas chances claras. Porém, nas vezes que fomos ameaçados, nas poucas vezes que fomos ameaçados, soubemos nos defender, né? Tivemos algumas chances, né, mas não soubemos aproveitar também, não soubemos ser efetivos, né? Guilherme fez um gol, mas só que esse gol do Guilherme estava realmente impedido, estava muito impedido, né? Não tem nem o que falar, né? A gente não tem nem como ficar bravo porque esse gol do Guilherme realmente estava impedido. Mas assim, no segundo tempo vem aquele sentimento de que a gente poderia muito ter saído com a vitória. Porque soubemos nos impor no primeiro tempo, tivemos chances, não sofremos perigo no segundo tempo, quer dizer, no segundo tempo a gente fez um bom jogo, a gente soube se impor mais, né, e não sofreu. O Santos se impôs diante do Fluminense no segundo tempo e não sofreu, não teve nenhuma, assim, nenhuma vez em que o Fluminense ameaçou, soube levar perigo ao Santos no segundo tempo. O Brasão praticamente nem foi exigido, nem sujou o uniforme, né, no segundo tempo. E a gente teve chances, né, de ter conseguido a vitória. A gente teve chances de fazer o gol para conseguir sair com a vitória. E fizemos, né? Fizemos com o Tiquinho Soares, mas infelizmente esse gol foi anulado. Né? Esse aí a gente já fica com o pé atrás, né? O gol do Guilherme, não tem nem o que falar, o gol do Guilherme realmente estava impedido. Mas esse gol do Tiquinho Soares, a gente fica com o pé atrás, fica aquela dúvida, aquela incógnita na cabeça de que estava impedido ou não estava. E se a gente foi prejudicado ou não. Porque, no caso, poderia ser, né, que a gente tivesse conseguido a vitória. Né? Então a gente fica com esse sentimento assim de tristeza, de chateação. Mas o que eu acho que dá pra gente falar de positivo aqui, pra gente ser mais resumido, né? Só que resumido de uma forma objetiva. Assim, tivemos melhoras nesse time. Tivemos pontos positivos para destacar. Né? Tivemos melhoras nesse time com um jogo só no comando do Juan Pablo Vojvoda. Juan Pablo Vojvoda acabou de chegar, teve só alguns dias na frente do Santos antes desse jogo. Só alguns dias de treino. E durante esses poucos dias de treino que ele teve, eu já vi resultado. Eu já vi esse time jogando melhor. Eu já vi que ele conseguiu organizar melhor esse time nos poucos dias de trabalho que ele teve. E acho que isso a gente tem como enaltecer aqui. A gente tem como enaltecer como pontos positivos pra gente poder falar aqui. Apesar de não ter sido o resultado que a gente queria, apesar de ter sido só um empate, e o que a gente queria mesmo era uma vitória, porque a vitória era importante, era fundamental para a tabela de classificação. O Santos precisava de uma vitória para conseguir dar uma tranquilizada na tabela, ficar numa situação melhor, uma situação pelo menos mais confortável, né? E não foi esse o caso, até porque os resultados também não ajudaram. Né? O Vasco ganhou do Sport, o Vitória ganhou do Atlético Mineiro, o Vitória jogou com o Atlético Mineiro, eu falei aqui, eu não lembrava quando eu fiz a análise pré-jogo com quem que o Vitória ia jogar, mas enfim, jogou com o Atlético Mineiro e ganhou de 1 a 0. Aliás, o Atlético Mineiro é o próximo time que o Santos vai enfrentar. E o Vitória ganhou do Atlético. E esses resultados acabaram, de uma certa forma, atrapalhando. Né? Porque aí o Santos estava com 21 pontos, que esse empate foi para 22, somou só um ponto. Vitória tinha 19, ganhou, foi para 22. O Vasco também 19, ganhou, foi para 22. Agora tá todo mundo empatado. E o Santos
fica fora da zona de rebaixamento pelos critérios de desempate. E só pelos critérios de desempate. A pontuação é a mesma. Vitória e Vasco, que estão na zona de rebaixamento. Ou então, eu não sei. Não sei se o Vasco, agora eu não vou me recordar. Se o Vasco também tem 22 pontos, mas eu agora não me recordo se o Vasco fica na frente do Santos por ter saldos de gols melhores, ou por ter mais vitórias do que o Santos. Agora eu não vou me lembrar. Mas, enfim. Agora eu não vou me lembrar se o Vasco está na frente do Santos ou está na zona de rebaixamento. Mas, de qualquer forma, Vasco e Santos têm a mesma quantidade de pontos, 22 pontos. Só que o Santos está na frente do Vitória com 22 pontos. 22 pontos, a mesma pontuação. Só que está na frente pelos critérios de desempate, porque, se eu não me engano, o Santos tem mais números de vitórias do que o Vitória. E aí o Santos fica na frente. Mas enfim, estamos fora da zona de rebaixamento. Por critérios de desempate. Mas estamos fora. O que a gente tem que fazer agora, assim, é continuar corrigindo os erros, né? O Vojvoda, nesse pouco tempo de trabalho que ele teve, eu já vi que ele corrigiu coisa. Eu já vi que ele teve coisa que ele corrigiu, já vi pontos melhores, já vi pontos positivos nesse time em comparação a todo o período com o Kleber Xavier. Eu já vi que ele conseguiu arrumar muita coisa que o Kleber Xavier, em muito mais tempo do que ele, não conseguiu fazer. Então, o que a gente tem que fazer é continuar confiando, continuar no trabalho do Vojvoda, né, de que ele vai conseguir, né, colocar esse time nos eixos, reajustar, né, esse time, resolver esse problema do Santos. Enfim, é isso que a gente tem pra falar aqui, né, pra gente ser o mais objetivo possível. Resumido, mais objetivo. Empatamos, não era o resultado que a gente queria, o que a gente queria era uma vitória, e poderia ter conseguido uma vitória, né, mas enfim, não veio o resultado que a gente queria. Mas temos que continuar confiando, né, de que o Vojvoda vai conseguir resolver essa situação. Enfim, é isso que eu tenho pra falar. Né, e agora o próximo jogo é contra o Atlético Mineiro, né? Só na próxima semana, não essa próxima semana, a outra. O Santos volta a entrar em campo agora para enfrentar o Atlético Mineiro dia 14 de setembro, fora de casa, na Arena MRV, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? E assim, o Santos vai ter 2 semanas inteiras para treinar. Então o Vojvoda vai ter muito mais coisa para corrigir do que ele já teve que corrigir, e eu acho que ele conseguiu corrigir. Então, que ele continue corrigindo tudo que tem que ser corrigido para o Santos conseguir fazer um bom jogo diante do Atlético Mineiro e conseguir um resultado positivo. Enfim, é isso que eu tenho para falar. Então, gente, apesar de qualquer coisa, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero que tenham gostado. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. E também fala desse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos do canal. Não custa, é de graça, você não paga nada, então faz para poder me ajudar, para me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vinda. E também me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo, vai poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos Santos para vocês. Então é isso, gente, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.